Olá! É excelente dar início a mais um mergulho profundo. Eu tô super animada para nossa conversa de hoje. Uhum. Eu também estou bem focado no material que a gente tem. É um texto denso, mas muito rico. Com certeza. A missão de hoje, para quem está acompanhando a gente, é mergulhar nas páginas de um artigo acadêmico bem instigante, escrito pelo Fábio Antunes do Nascimento. Isso. O título é A Sinodalidade como um fruto do Concílio Vaticano II. Exato. E, o motivo principal para a gente se debruçar sobre esse texto hoje é que ele documenta uma tentativa monumental de mudança de cultura, sabe? Uhum. Uma descentralização de poder dentro de uma das instituições mais antigas e estruturadas do planeta, que é a Igreja Católica. E o ponto de partida fundamental aqui é que o autor não se prende apenas a conceitos teóricos abstratos que ficam sendo debatidos lá nos corredores do Vaticano. Não é só teoria. Não, a abordagem é profundamente prática. O texto mapeia como essa ideia, que é chamada de sinodalidade, foi resgatada pelos documentos do Concílio Vaticano II lá na década de 60. E ganhou um fôlego novo agora, né? Sim, o fôlego inédito agora sob o pontificado do Papa Francisco. E mostra como essa visão esbarra com força na estrutura mais engessada, mais tradicional e presente no dia a dia. A paróquia. A paróquia local. É basicamente uma análise sobre o atrito natural entre uma proposta contemporânea de comunidade e um modelo de governança criado há, séculos. Ok, vamos desvendar isso, porque observar essa dinâmica entre acúmulo de poder, engajamento comunitário e a renovação de uma mega instituição Que é um desafio enorme. gigante é algo que captura a atenção de qualquer pessoa interessada em entender como grandes organizações sobrevivem ao tempo. Com certeza. Então, a proposta hoje é embarcar nessa investigação. E para construir a base dessa discussão, a gente precisa começar pelo conceito central. O termo sinodalidade. Isso, que pode soar como um jargão técnico, assim, para quem observa de fora. Como que o artigo traduz isso para nossa realidade? Bom, a tradução literal é mais simples de sinodalidade, é caminhar juntos. Caminhar juntos. O autor resgata uma definição muito antiga que foi formulada por São João Crisóstomo logo nos primeiros séculos do cristianismo. Nossa, bem antiga. Sim. Ele afirma que igreja e sínodo são sinônimos. A essência do conceito é que a instituição não foi pensada para ser uma pirâmide hierárquica estática. Uma chefia e os subordinados lá embaixo. Exato. Deveria ser um corpo de pessoas em constante movimento na mesma direção. O fascinante aqui é que, segundo o texto, o Papa Francisco trata isso não como uma nova técnica de gestão, sabe? Administrativo pontual. Ele enxerga a sinodalidade como o caminho fundamental que Deus espera da igreja para o terceiro milênio. Então é estrutural, mas não é transformar em uma democracia comum, né? Não é instaurar uma democracia representativa, com campanhas políticas e votações de maioria simples. A ideia é consolidar uma verdadeira expressão de comunhão. Onde ninguém fica acima. Isso, onde nenhum indivíduo deve ser elevado acima do resto da comunidade. E o artigo deixa claro que essa visão não é uma invenção isolada do atual pontífice. O Papa Paulo VI já tinha dado um passo importante nessa direção ainda em 1965. Logo após o encerramento do Concílio Vaticano II. Exatamente, quando ele instituiu o Sínodo dos Bispos. Mas a diferença marcante que o texto documenta é a forma como o Papa Francisco expandiu as fronteiras dessa escuta. Ele ampliou muito. Muito. Ele deixou de convocar apenas cardeais e bispos para essas reuniões em Roma. O Sínodo da Amazônia é citado como um exemplo super claro dessa ampliação. Porque incluiu ativamente leigos, né? Leigos, mulheres e delegados ordinários que vivem a realidade ali do território. É um esforço bem visível para dar voz a quem está na ponta da estrutura. Contudo, a narrativa aponta que essa visão ampla, inclusiva, sofre um estrangulamento quase fatal quando desce para o nível local. É aí que o texto faz um diagnóstico muito preciso da transição entre a chamada Igreja Universal e a Igreja Particular. Porque, na prática, para a esmagadora maioria das pessoas, a experiência não acontece no Vaticano. Acontece na paróquia do bairro. Pois é. E é aí que reside um problema estrutural crônico. O modelo paroquial que predomina hoje tem raízes no século IV. Século IV.
Foi desenhado para atender uma realidade de comunidades rurais e agrárias daquela época. Muito diferente de hoje. Totalmente. E séculos depois, lá no Concílio de Trento, por volta de 1500, essa estrutura foi consolidada juridicamente. Eles precisavam de padronização, né? Isso. A instituição precisava de uma postura defensiva para manter a coesão doutrinária, então concentrou-se o poder no território paroquial. E o grande choque que o artigo traz é que esse formato jurídico e de governança permaneceu quase intocado até o século XXI. É um anacronismo gigante. É uma mudança de contexto brutal. Imaginar um modelo administrativo pensado para camponeses da Idade Média, tentando, dar conta da complexidade humana nas grandes megalópolis de hoje. Explica muito do atrito que a gente vê. E o resultado disso é o que o autor explora através do diagnóstico feito pelo Documento de Aparecida, que foi publicado em 2007. Que ele diz? Esse documento cunhou o conceito de um ciclo vicioso nas paróquias urbanas contemporâneas. Ciclo vicioso. É, a estrutura incapaz de dialogar com a velocidade e a fragmentação da vida na cidade grande, ela se torna autorreferencial. Ela olha só para si mesma. Exatamente. Ela passa a consumir praticamente todas as suas energias humanas e financeiras apenas para manter as suas próprias estruturas obsoletas funcionando. Sabe, é como pensar em uma empresa antiga que gasta toda a sua receita e todo o tempo dos funcionários apenas para manter a luz acesa e o telhado do seu prédio histórico inteiro. Uma ótima analogia. Sem investir um único centavo na melhoria do produto final ou no desenvolvimento das pessoas ali dentro. O artigo sugere que muitas comunidades operam exatamente assim. Presas numa pastoral de mera conservação. Esse é o termo que eles usam. Mera conservação, o esforço principal deixa de ser a missão original ou a criação de vínculos e passa a ser a gestão de patrimônio e o pagamento de boletos. E esse fechamento institucional acaba asfixiando a dimensão missionária, sabe? Quando a força vital de um grupo se esgota na conservação de tijolos e em cumprir processos burocráticos internos, a convivência humana se desidata. Fica vazio. A organização deixa de ser um polo de atração e se transforma numa máquina operando no vazio, justificando a própria existência através da repetição de ritos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o artigo avança para além da crítica à burocracia ou ao formato do prédio. A análise vai direto à raiz do problema de governança. Colocando o holofote na figura do pároco. E enfrentando o conceito de clericalismo, que é a identificação clara desse gargalo central que o texto aponta. O autor não poupa palavras ao abordar esse núcleo do problema. Ele recorre a discursos muito incisivos do próprio Papa Francisco. Que é bem duro sobre isso, né? Muito duro. O Papa classifica o clericalismo diretamente como uma perversão da Igreja. Uma perversão é forte. É fortíssimo. Na prática, o clericalismo é descrito no texto como uma distorção severa no exercício do poder. Como assim? É uma dinâmica em que os clérigos assumem uma posição de superioridade quase absoluta em relação ao resto da comunidade. Eles centralizam todas as esferas de decisão. E os leigos ficam onde nessa história? Ficam reduzidos a meros espectadores passivos, ou, o que é pior numa visão mais moderna, a clientes que consomem um serviço religioso que é prestado pelo padre. Nossa, e essa centralização excessiva não debilita apenas a comunidade, né? O texto revela um impacto devastador sobre a própria liderança, correto? Se conectarmos isso com um quadro geral de uma estrutura que exige manutenção constante, o cenário é insustentável para os dois lados. A conta não fecha. Não fecha. O modelo exige que o pároco seja o decisor final sobre tudo, desde a orientação espiritual até, a reforma do telhado, o pagamento de funcionários, a contabilidade. É um acúmulo de funções humanamente impossível de ser gerido por uma pessoa só. Exato. O artigo cita levantamentos da Comissão Nacional de Presbíteros que alertam para consequências diretas disso. O adoecimento dos padres, né? Sim, um número crescente de padres exaustos, adoecidos, que negligenciam o descanso e a própria saúde para tentar manter essa máquina rodando. É um gargalo operacional que adoece o líder. E enquanto o líder queima a largada por pura exaustão operacional, a base se retrai por apatia. Fica todo mundo acomodado. Pois é. Se o leigo percebe que a voz dele não tem peso nas decisões e que não tem espaço real para o protagonismo dele,
o compromisso comunitário simplesmente desaparece. Torna-se um ambiente de dependência nociva. E isso bloqueia completamente qualquer avanço prático da sinodalidade que o Vaticano propõe. E diante de um diagnóstico de engessamento tão profundo, surge a necessidade de buscar alternativas históricas. Se o modelo paroquial centralizador está em crise, que referências a instituição tem para reverter esse quadro? Aí o artigo faz um resgate muito valioso da experiência latino-americana. As CEBs. Isso, as comunidades eclesiais de base. Elas foram impulsionadas após as conferências de Medellín, em 1968, e de Puebla, em 1979. E o resgate desse período é super central para o argumento do autor. Sim, as SEBs surgiram como um contraponto direto àquela grande paróquia anônima que a gente estava falando. Elas são descritas como pequenos grupos, né? Formados num tamanho e numa escala muito mais humana. Em vez de centenas de pessoas que mal se conhecem, dividindo o mesmo espaço por 1 hora na semana, as CEBs promoviam o encontro em casas. Ou pequenos centros. Exato, criando vínculos reais de vizinhança, de solidariedade. O documento de Puebla até caracteriza essas comunidades com uma expressão de amor preferencial pela igreja pelo povo simples. E o traço mais marcante que o texto destaca era a descentralização. A liderança e a condução dos encontros eram feitos pelos próprios leigos. E cada membro tinha uma função ativa. Eles integravam a reflexão da fé, com a busca por melhorias nas condições de vida da própria comunidade. Mas vem cá, se essa estrutura em pequena escala descentralizava tão bem o poder e gerava tanto engajamento comunitário, por que esse formato não se consolidou como modelo padrão? E por que o paroquialismo engessado voltou com tanta força, né? Exatamente. O que aconteceu nas décadas seguintes. Bom, a análise histórica do texto aponta para uma mudança de postura institucional ali a partir da década de 90. Um retrocesso. Pode-se dizer que sim. Naquele período, o Vaticano começou a observar certos desdobramentos na América Latina com muita desconfiança. Especificamente, o avanço da teologia da libertação. Isso. De forma bem objetiva, o que o texto relata é que havia um temor de que a forte ênfase na justiça social estivesse se misturando, de forma perigosa para eles, com análises políticas e ideológicas. De cunho marxista. Especialmente no contexto da Guerra Fria e das ditaduras latino-americanas. E como as CEBs serviam de base territorial para essas discussões... A instituição puxou o freio de mão. Exato, puxou o freio. Promoveu-se um retorno deliberado ao foco na matriz paroquial tradicional. Para fortalecer de novo a autoridade do pároco e garantir o controle doutrinário. E, paralelamente, se incentivou o crescimento de movimentos mais padronizados, focados numa espiritualidade mais individual, como a renovação carismática católica. Essa guinada da década de 90 enrijeceu mais uma vez o modelo que tinha começado a se flexibilizar. Foi um fechamento claro. É fascinante observar esses ciclos, né? De centralização e descentralização de poder ao longo das décadas. É a história das instituições. E o autor argumenta que o momento atual, que é impulsionado pelo Papa Francisco e traduzido em documentos recentes da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, marca uma nova tentativa de superar essa rigidez. Sim, o texto cita o documento 100, de 2014, e as diretrizes gerais da ação evangelizadora de 2019 a 2023. Que traçam um objetivo bem claro: transformar a paróquia, focada na conservação, em uma dinâmica de, entre aspas, comunidade de comunidades. O Papa Francisco até utiliza uma palavra muito específica para descrever o futuro da paróquia. Ele diz que ela não é uma estrutura para ser descartada. Mas precisa ter plasticidade. Plasticidade. O uso desse termo revela a intenção de transformar um bloco de concreto institucional num organismo com capacidade de adaptação. A ideia é que a paróquia deixe de ser o único centro de irradiação e se torne uma rede de apoio, que conecta as diversas pequenas comunidades de base pelo território. Contudo, o texto é realista, né? Ele assume que uma nova linguagem teológica ou diretrizes inspiradoras num papel não alteram a realidade sem que a matriz de poder seja reconfigurada. Porque falar sobre sinodalidade nos discursos bonitos não muda a rotina de quem assina os cheques ou toma as decisões lá no conselho. Exato.
Para que a cultura de fato mude, o organograma e o estatuto precisam ser alterados na raiz. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque o grande desafio de qualquer reorganização institucional é tirar os princípios do papel e aplicar nas regras do jogo. Como modificar as engrenagens de um sistema que opera de forma verticalizada há séculos? E nas conclusões do artigo, o autor apresenta 4 propostas práticas e consideravelmente radicais para desencadear essa mudança de governança no nível local. São propostas que atacam diretamente os pilares daquele clericalismo jurídico que a gente mencionou. Qual é a primeira? O primeiro passo sugerido é o de reconhecer a comunidade eclesial missionária como a base fundamental da igreja, dando a ela um estatuto canônico oficial em relação à paróquia. Isso significa que esses pequenos grupos descentralizados deixariam de ser iniciativas informais. Os só toleradas. Isso. E passariam a ter reconhecimento legal como a principal unidade de atuação. A paróquia deixaria de ser o único centro oficializado pelo direito deles. E essa primeira medida cria justamente a base legal para a descentralização. A partir do momento em que a lei da organização reconhece as pequenas células como oficiais, o fluxo de poder começa a ser redistribuído. E o segundo passo avança diretamente sobre a figura do líder local, certo? Sim. A segunda proposta sugere extinguir ou relativizar a figura soberana do pároco no governo da paróquia. Uau, isso é uma alteração profunda na cultura clerical. Totalmente. Retira do padre a exclusividade legal sobre as decisões territoriais, abrindo caminho para que a gestão seja compartilhada formalmente com a comunidade. E não apenas suportada pelos ombros de um único líder exausto. E essa relativização do poder individual exige imediatamente uma estrutura de apoio colegiado. O que nos leva à terceira proposta. Se o líder perde a soberania absoluta, alguém precisa sentar à mesa para dividir a responsabilidade das decisões. É aí que entra a mudança nos conselhos. O autor propõe estabelecer o Conselho de Pastoral Paroquial não mais como um grupo opcional, mas como um organismo obrigatório. E o mais importante, com caráter deliberativo. Ah, isso é chave. Atualmente, a imensa maioria dos conselhos formados por leigos tem apenas um papel consultivo. Eles debatem, sugerem, aconselham. Mas a prerrogativa de acatar ou ignorar a sugestão ainda é do pároco. Exato. Transformar o conselho num órgão deliberativo significa transferir o poder real de voto de decisão para a comunidade. Os leigos passariam a governar a estratégia pastoral lado a lado com o clero. E a quarta e última proposta fecha esse cerco jurídico atacando a alocação de recursos. Ele propõe subordinar o Conselho de Assuntos Econômicos ao Conselho Pastoral Paroquial. Isso é uma inversão total da lógica da mera conservação. Total. Em muitas estruturas hoje, o caixa dita o que a comunidade pode fazer. Se a prioridade é pagar a manutenção do prédio, simplesmente não sobra recurso para projetos de base com as pessoas. Mas subordinar a economia pastoral significa que o planejamento financeiro passa a obedecer estritamente à missão comunitária. O dinheiro se torna uma ferramenta a serviço das decisões tomadas coletivamente pelo Conselho de Leigos. Rompendo de vez aquele ciclo de trabalhar apenas para manter a estrutura física de pé. Sintetizando o impacto desse estudo, fica muito evidente que o chamado para a sinodalidade vai muito além da promoção de um ambiente de diálogo fraterno. É uma exigência tática mesmo. Um abandono de ferramentas operacionais que já não geram resultado. O autor demonstra que, sem alterar o marco jurídico que concentra o poder, sem institucionalizar a escuta das bases e sem desatar os nós do clericalismo prático, a instituição corre um risco sério. De permanecer investindo a sua energia na manutenção de um modelo de séculos passados, perdendo contato com a realidade humana ao redor dela. Analisar esse cenário oferece um aprendizado inestimável sobre comportamento organizacional e gestão de crises estruturais, para qualquer pessoa que esteja escutando. Sim, é um estudo de caso denso sobre como uma instituição milenar identifica a exaustão das suas lideranças intermediárias, a desconexão da sua base, e tenta, através de um debate interno complexo, reverter uma cultura vertical para uma rede colaborativa agora no século XXI.
Os paralelos com outras grandes estruturas globais são inevitáveis. Isso levanta uma questão importante, sabe? Um desdobramento que nos convida a olhar para além desse contexto religioso que a gente acabou de dissecar. Com certeza, se a Igreja Católica, sustentada por mais de 2 milênios de tradições e hierarquias sólidas, está reconhecendo publicamente que a sustentabilidade dela no futuro depende da descentralização do poder, Da extinção da preservação cega das suas infraestruturas. e da inclusão real da base nas decisões deliberativas, qual é o diagnóstico que a gente pode fazer sobre as organizações seculares em que atuamos diariamente? Pois é. Será que o modelo corporativo ou as estruturas governamentais que conhecemos ainda acreditam que o controle centralizado e a sobrecarga dos seus líderes são os caminhos mais seguros? Ou será que muitas das nossas instituições já estão operando numa lógica de mera conservação, gastando todos os recursos para manter a fachada de prédios que já não cumprem a missão original? E que ainda não tiveram a coragem de iniciar a sua própria conversão estrutural. É uma reflexão afiada para encerrar nossa exploração de hoje. Muito afiada. Observar essas correntes profundas de mudança operando dentro de uma instituição de escala global nos desafia a olhar com mais criticidade para as engrenagens que movem o nosso próprio cotidiano. Fica o convite para que cada pessoa que acompanhou esta nossa análise profunda continue puxando esses fios e investigando as dinâmicas de poder ao seu redor. Foi um prazer imenso compartilhar esse tempo de investigação e descoberta com quem esteve aqui com a gente. Continuem cultivando a curiosidade. Até a próxima exploração!